Tá aí a tela de instalação. Bem-vindo ao Manjaro Linux 21.2. Tem um codinome dessa versão. MK Installer. Tá? É frequente as distribuições darem codinomes para as versões, não só número. Tá? Também tem um nome de alguma coisa que eles identificam a versão da distribuição. Então essa aí eles estão chamando de MK. Aí eu vou clicar aqui no idioma, né, porque está em inglês Estados Unidos, o instalador, e ele não pegou o idioma lá daquela tela inicial, né, em vez de ele pegar lá, que já estava português do Brasil, em vez de ele pegar. Agora sim, tá? Selecionei português do Brasil, daí ficou em português, ali em cima e à esquerda, tá em português, e aí a gente bota agora próximo. E agora é para selecionar configurações de região, e disso daí ele altera fuso horário e algumas outras coisas, tá? Então eu vou botar aqui em América, tá? Em América, e aí aqui a cidade, por incrível que pareça, fuso horário, normalmente a gente não fala por país, né? E sim por cidade. Então vai ter aqui, por exemplo, São Paulo, tá? Que é o que eu vou procurar. E também o padrão de fuso horário não é Brasília. É isso mesmo. Tem São Paulo, Salvador, algumas outras coisas. Diga. Eu tô com plateia aqui. Só vem assistir a minha aula. São Paulo apareceu aí. Tá? Selecionei São Paulo. América São Paulo. Aí ele diz o idioma, sistema está definido português do Brasil. A localidade e configurações de número, formato de data, etc. Tá português do Brasil também. Ótimo, é isso que tem que estar. Tá? Próximo. Configuração de teclado, ele já detectou e está selecionado correto, mas é sempre importante, mesmo que já esteja selecionado, vocês testarem se aqui vai aparecer as teclas, principalmente as especiais, tá? Então aperta C cedilha, vê se aparece, aperta tio e A, aí funcionou, aperta acento circunflexo, acento agudo, acento circunflexo, crase, tá? Tem que testar sempre quando vai fazer uma nova instalação, para ver se detectou. Eu fiz o teste, tá funcionando ok, então eu não vou mexer em nada. Para mim tá beleza assim do jeito que tá aí, tá? Mas se vocês sabem que o teclado de vocês é um teclado especial de alguma maneira, vocês têm que fazer a configuração por aí. Algumas pessoas que compram o computador fora do Brasil, o teclado não é brasileiro. Tá? Se comprar computador nos Estados Unidos ou em alguns outros lugares, vai ser um teclado em inglês padrão. Dependendo se você comprar computador no Paraguai, pode ser, às vezes é em inglês, às vezes é em espanhol, teclado espanhol. Aí tem que fazer a configuração de acordo aqui, tá? Para poder funcionar, certo? Mas como tá ok, então, próximo. Agora a parte boa. Aí, ó. Ele detectou o HD aqui em cima. Selecione um dispositivo de armazenamento. Tem que selecionar qual é o HD. Se tu tiver mais de um HD, eles vão aparecer listados aqui mais de um. No Linux, os HDs, a nomenclatura com que eles aparecem, são detectados, e a referência que é dada a eles é essa aqui. Deixa eu tentar dar mais um, já que eu não consigo. Ó, mais um eu consigo menos. Dá para fazer menos também. Tá. Aqui aparece. Oxi. Tá difícil. Tá, aparece ali a barra dev barra SDA. Barra dev é uma pasta especial do sistema que ela é como ali estão armazenados entre aspas, são dispositivos virtuais, mas ali tu vai encontrar arquivos que eles apontam para
os diversos dispositivos de hardware do computador. Então, tu consegue se comunicar com os mais diversos dispositivos, ou pegar informações, ou alterar informações nos dispositivos de hardware através desses arquivos que aparecem ali dentro de /dev. E os HDs atuais, os HDs que não forem antigos, do tipo IDE, que nem existe mais, os HDs SATA, eles são detectados e eles vão estar listados nesse formato ali, depois do /dev, aí tem barra, SD e uma letra. Tá? O primeiro HD vai ser a letra A. Então, SDA se refere ao primeiro HD. Quanto mais HD tu for conectando, vai surgindo novas letras. Então, tem o SDA, SDB, SDC, e assim vai indo. O pendrive normalmente é detectado também, assim com o SDA. Tá? Mas pode ser um outro jeito também de aparecer, mas normalmente o pendrive ou o HD USB também aparece como SD e uma letra. Tá? Bom, como nessa máquina virtual só queremos um disco, não criei dois, ou não conectei dois, né? Até criei dois lá, mas eu não cheguei a conectar o de 8 GB. Então só apareceu um aqui, que é o SDA, e é isso que eu vou deixar selecionado. Tá? Deixa eu tirar o zoom agora. E aí ele está perguntando assim, ó, o que tu quer fazer? Eu tenho duas opções, tá? Apagar o disco, então ele vai formatar o disco inteiro, vai apagar tudo que já existe no disco e não vai existir mais nada. Tá? Essa seria uma opção. Se é um computador novo, como é o nosso caso, daria para fazer isso, porque não tem nada mesmo, né? Então botamos aí e é a vida. E aí ele pergunta também se eu quero ou não criar uma partição de swap. Eu nunca fiz uma instalação de Linux sem swap e até bem pouco tempo atrás sempre se dizia que a gente não deve rodar um Linux sem ter uma memória swap. A memória swap é um espaço reservado no disco rígido para a tradução é memória de troca, né? Um espaço reservado no disco rígido, normalmente é uma partição no Linux, quando é Linux, normalmente é uma partição dedicada para isso, que quando a memória RAM se esgota e não tem mais memória RAM para abrir novos programas e armazenar os dados dos programas, o sistema operacional pega um pouco da memória RAM, a memória RAM que o sistema operacional considera que não é usada há mais tempo atrás, a mais antiga, está sem uso, e tira da memória RAM e passa para o disco. Então, tem que ter esse espaço no disco para quando chegar esse momento da memória RAM encher. Mas quem tem muita memória RAM, e acreditem, tem uma galera que tem tipo 32 GB de RAM, 64 GB de RAM, até mais às vezes, talvez não precise de swap, né? E aí, mas mesmo que há bem pouco tempo atrás, não faz muito ainda, se dizia, olha, não deve ter, mesmo que tu tenha muita memória RAM, não deve ter Linux rodando sem swap, pelo menos um pouco de swap tem que ter. E eu sempre levei isso muito a sério. Teve uma época que eu tentei viver sem swap e comecei a ter problemas. Eu tive que recriar uma swap. Mas agora eu tenho visto bastante gente aí dizendo, não tenho swap, apaguei minha swap, resolvi desativar minha swap. Vi em vários lugares aí. Eu continuo duvidando porque não encontrei nenhuma documentação oficial dizendo que estava liberado de usar swap, mas provavelmente eu acho que me parece, pelo que eu tenho visto, que teve mudança nesse sentido e já dá para sem ter grandes problemas para tu rodar Linux sem ter nenhuma swap, se tu tem bastante memória RAM. Tá? Então, por isso que ele está oferecendo aqui, ó, de tu fazer a instalação sem criar swap. Tá? E aí, aqui tem uma outra coisa que ele fala assim, ó, swap sem hibernação e swap com hibernação. Não está explicado aqui, mas eu adianto para vocês que swap sem hibernação ele criou uma swap pequena, 3 GB, né? E aí vamos ver aqui, ó, swap com hibernação, é uma swap um pouco maior. Daí ele consegue salvar toda a memória RAM e talvez mais alguns dados, né? Para hibernar. É isso. Eu vou deixar então esse aí com hibernação. Mas eu quero fazer particionamento manual. Bom, então eu só mostrei isso aí, mas eu vou. Aqui embaixo, né? Ele está mostrando o que vai acontecer com o disco. Tá? Tem o antes e o depois. O atual e aí o depois como vai ficar.
Ó, tem uma partição EFI, que é aquela partição de boot, ele está criando automático, usando 300 MB, FAT32. Se o nosso computador está no EFI, ou o Windows também, quando ele cria essa partição EFI, essa partição de boot, ele também faz FAT32, tá? Quando ele vai criar a partição de boot. Agora, se o nosso computador não está EFI, como a gente fez na instalação do Windows 10, se ele não tiver EFI, a partição criada vai ser NTFS. Aí 25 para o Manjaro e 4 GB de swap. Eu considero boa a divisão que ele fez aqui. Tá? Até daria para deixar essa automática, porque tá boa. É isso mesmo. Se eu for fazer manual, é isso que eu vou fazer. Mas eu não vou deixar no automático, né? A gente tem que aprender como fazer as coisas. A intenção dessa instalação aí é demonstrar. Então, eu vou botar manual, tá? Aí no manual, não é nessa tela que é feito, ele vai... Opa, meu vizinho aí bateu umas coisas. No particionamento manual é na próxima tela, então eu vou botar aqui próximo. Agora sim, abriu uma ferramenta de particionamento aí, tá? E onde eu vou fazer as partições. E nem tabela de partição não tem ainda. Então eu vou criar, tá? Nova tabela de partições. Ele perguntou se quer criar MBR ou GPT. Eu acho que não tem esclarecimentos aqui sobre quando deve usar uma ou outra. Deixa eu passar o mouse ver se ele dá alguma dica. Aqui não está dizendo nada. Mas vocês sabem, né? Quando deve criar MBR e quando deve criar GPT. Bom, para sistema de boot EFI, que é o que a gente está usando, tem que ser GPT. Tá? Tem que ser. Se for um sistema mais antigo que não está usando EFI, aí pode usar MBR. Tá? O sistema BIOS, aliás, ele nem sei se funciona direito com GPT. Não, eu acho que dá para usar no sistema BIOS. Dá para usar GPT. Mas o sistema EFI não funciona bem com MBR, não. Então tem que aí utilizar GPT, que é o que já estava marcado aí e é o que eu vou manter. Tá? Ok. Criou a tabela de partição, mas está vazia a tabela, porque não tem nenhuma partição. O que é uma tabela de partição? Uma tabela de partição é uma tabela que fica armazenada no disco, em uma região específica do disco, que registra quais partições existem no nosso disco, onde as partições iniciam e onde elas terminam, e qual é o tipo da partição, ou qual é o tipo de sistema de arquivo que vai ser colocado naquela partição lá. Tá? Essa informação ela fica registrada ali. Tá? Aí também se é a partição primária, essas coisas também, detalhes sobre as partições, né? Ficam armazenados na tabela de partições. Só que, claro, na tabela de partições GPT, todas as partições são primárias, porque não tem por que criar partição de outro tipo, tá? Embora possa, não tem por que fazer isso. Tá aí o espaço livre, vamos criar novas partições. Eu vou selecionar aqui o espaço livre, que eu considero esse termo espaço livre um erro de tradução, porque o termo correto é espaço não alocado. Tá? Livre mesmo, ele está depois que tu já criou a partição e não tem arquivos salvos. Tu já criou o sistema de arquivos e lá no sistema de arquivos tu tem um espaço livre para gravar arquivos. Tá? Digamos que o termo espaço livre é mais adequado para se referir para o espaço dentro do sistema de arquivos que está livre para gravar novos arquivos. E na tabela de partições, o espaço que não possui nenhuma partição, o termo mais correto seria espaço não alocado. Não foi reservado por nenhuma partição ainda. Tá? Mas se usa espaço livre, como está aí. Tá? Tá, então eu selecionei o espaço livre, aí eu posso ir, tendo selecionado ele, eu posso clicar no botão criar. Ele vai perguntar aqui em cima, por primeiro, qual é o tamanho da partição que eu quero criar, e ele selecionou ali o tamanho inteiro, mas eu não quero, com certeza não quero criar
uma partição do disco inteiro. O que eu quero criar por primeiro é uma partição pequena, que vai ser a minha partição de boot. Como esse disco foi criado pequeno, 30 GB apenas, eu não vou fazer uma partição de boot muito grande. Mas senão eu botaria já uma partição aqui de pelo menos 500 MB até 1 GB. Tá? 500 MB eu vou botar aqui. 512 seria. Tá? É o que eu vou botar aí. Aí o sistema de arquivos ext4 é o padrão para instalar um Linux. Só que o que a gente quer é um sistema de arquivos da partição de boot. E ela tem que estar dentro do padrão. Do padrão da partição de boot EFI. E o padrão é FAT32. Tá? Essa partição, que é a partição de boot do sistema, a partição que é usada para a gente ligar o computador e ele carregar os arquivos que vão iniciar o carregamento do sistema operacional, esses arquivos eles têm que estar numa partição FAT32, tá? Pela especificação do EFI. Então, botei aí, tá? FAT32. Ponto de montagem. Ponto de montagem é através de qual pasta do meu sistema essa partição estará acessível. Para essa partição de boot não é obrigatório colocar isso aí. E eu nem sei o que atualmente estão recomendando usar no Arch Linux e no Manjaro. Teria que olhar lá no wiki. Qual é o ponto de montagem que deve ser utilizado para a partição FI? Tá? Eu não sei de cabeça. Eu sei que se usa tipo barra, aqui ó, barra boot barra EF. Tá? É tipo isso aí. Que eu vou botar isso aí. Mas eu tô botando sem ter certeza. Para ter certeza a gente tem que ir na documentação e ler, tá? Mas é isso aí, porque lembra que eu falei que deu um pau na minha partição EFI uns dias atrás? Não faz muito tempo aí. Agora há pouco eu comentei, né? Então, eu tive que ler a documentação lá, e aí falava isso aí. Inclusive, eu fiz da pau porque eu fui mexer nesse tipo de coisa aí. Comecei a mexer no ponto de montagem, e caguei lá. Fiz uma merda. Caguei geral. Bocoió que eu fui. Tá? Se a gente vai experimentar coisa, a gente tem que experimentar em ambiente que permita experimentar, não no nosso principal computador que precisa para trabalhar. Eu me ralei, porque eu perdi um dia de trabalho, não consegui fazer nada produtivo, porque eu estava arrumando meu computador que eu mesmo estraguei, porque resolvi experimentar. Tá, e aí, esses marcadores aqui, foi assim que eu estraguei minha partição. Eu marquei um marcador desses aqui, que eu não tinha certeza o que era, não li a documentação. Aliás, li, mas não acreditei no que li, e fiz uma merda. E não tá aqui a opção que eu marquei, que era um negócio lá relacionado a boot mesmo. Chamava... Tinha um nome próprio lá, eu não é um desses que tá aqui. Não era BIOS Group também, era... Não sei bem qual era a opção, mas eu marquei uma das opções e não devia ter marcado. Tá? Bom, não precisa fazer mais nada, tá? O que eu fiz aqui? Selecionei o tamanho da partição de boot, FAT32, ponto de montagem, barra boot, barra FI, e aí ok. Tá, é isso. E criada a partição de boot. Agora eu vou criar a partição do... A partição principal, tá? Onde o Manjaro vai ser instalado, certo? Vou criar ela. Então, selecionei o espaço livre ali, criar. E agora sim, eu quero usar a partição toda. Eu só vou deixar um espacinho pequenininho ali, vamos dizer, de 4 GB e meio, para usar como swap. A regra, na real, para swap, se tu tem pouca memória RAM, a regra é tu utilizar o dobro da memória RAM. Eu costumava assim, a regra assim. Então, tu tem 2 GB de RAM, tu usa 4 de swap. Tá? Tipo isso. Mas aí, se tu tem muita memória RAM, daí tu pode usar a mesma quantidade de memória RAM e swap. Tipo, tu tem 8 GB de RAM, tu pode usar 8 de swap. Ou tu tem 12 de RAM, tu pode usar 12 de swap. Tá? Não precisa usar o dobro. Assim, se eu tivesse 8 GB de RAM, eu ainda usaria mais do que 8 de swap, sei lá.
talvez não precisa ser o dobro, mas 10 GB de swap para 8 de RAM ou 12 de swap. Tá? Agora, se tu tiver mais do que 8 GB de RAM, aí a mesma quantidade, taco a taco, tá valendo. Tá? Tem 12 de RAM, bota 12 de swap. Eu tenho 12 de RAM, eu tenho 13 de swap. Deixei 1 GB mais aí de folga, mas é isso. Então aqui eu tenho 30 GB, que é o que está sobrando para criar uma partição. E aí eu quero reservar desses 30 GB aí 4 GB. Eu reservei 2 GB de RAM para essa máquina virtual, então eu quero ter 4 GB na, na máquina virtual. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cálculo aqui que eu tenho ali 30. Opa, 30,205. Deixa eu botar para o lado isso aqui. Cadê o meu menu? Eu estava fazendo cálculo lá. Tá com zoom, por isso não estava vendo. 200, as 30, 205 é a quantidade de gigas que eu tenho. Aí eu quero fazer isso daí menos, entre parênteses, 1024 vezes 4. Tá? 1 giga vezes 4. Então, isso aí vai dar 26 giga, 26 giga e 109 mega. Tá? Tá aí a resposta. Aqui, ó. É isso que eu tenho que botar aqui como quantidade de megas da minha partição principal para sobrar os 4 GB de RAM no final. Tá, bom, então botei aí a partição principal, ela vai ter esse tamanho, 26 GB. E o sistema de arquivos vai ser ext4. Eu não vou botar para criptografar ele agora, mas se vocês forem utilizar como computador principal de vocês, eu recomendo utilizar algum tipo de criptografia, mas também recomendo pesquisar um pouco antes sobre qual usar e como fazer. Mas recomendo usar. Se for o core principal de vocês, utilizem criptografia. E aí o ponto de montagem. O ponto de montagem da partição principal tem que informar, tem que colocar, e é o barra. Tá? O barra, selecionei aqui, ó, o barra é a partição principal do computador. O barra é a partição onde está instalado o nosso sistema. É a partição raiz, tá? É a partição. O barra ele representa a pasta onde todas as pastas estão dentro. A coisa mais parecida com o barra do Linux, a coisa mais parecida com o barra no Windows seria o disco C. Tá? O disco C é a partição principal onde tudo está dentro dela. A instalação do Windows está dentro do C. Tá? No Linux, a coisa mais parecida com isso é o barra. Não é uma coisa idêntica, mas a coisa mais parecida com isso é o barra. O barra é, então, essa pasta onde tudo está dentro. E é onde o sistema vai ser instalado.
Tá? Então eu vou deixar aí a partição barra como ponto de montagem dessa partição onde eu vou instalar o Linux, ok? Nessa instalação aí, eu não vou criar uma pasta, uma partição especial para os dados do usuário. Não vou fazer, mas eu vou comentar como faz. Por enquanto eu não vou marcar nenhuma opção aqui, tá? Eu só vou dar... dá para marcar como partição root. Legal. Vou deixar marcado então, como partição root. Ok. E aí sobrou um espaço livre aqui, que vai ser o espaço para criar a swap, 4 GB, que nem eu tinha feito o cálculo lá, né? O cálculo que eu fiz, eu peguei o tamanho do espaço todo, e aí fiz a subtração de 4 GB, de 4 vezes 1024, né? Aí sobrou exatamente esses 4 GB aí que eu vou usar para minha swap. Se eu vou dar selecionei o espaço, vou dar um criar aqui, e aí, se eu quisesse, claro, com 4 GB não dá para criar partição para armazenar dados do usuário, 4 GB é muito pouco. Mas se eu tivesse muito mais espaço e eu quisesse separar a partição de instalação do sistema da partição de dados do usuário, o que eu faria era agora selecionar o tamanho aqui da partição de dados do usuário. Eu manteria também o sistema de arquivos ext4, que é o sistema de arquivos mais usado de todos para instalar Linux, mas daria para usar Razer FS, que é um sistema de Linux também, XFS, JFS, BTRFS, que é o B-Tree File System. Esse Lux aí é para quando tu vai fazer a partição criptografada, ou Lux 2. Tem esse F2FS aqui também, é uma partição também que pode ser usada para Linux. Essas são as mais importantes, tá? Mas o XT4 com certeza é, sem dúvida, a mais usada de todas. E às vezes se usa o Razer meio que morreu, porque o cara que desenvolveu tá na cadeia e ele não pode mais desenvolver. Ele foi preso porque a mulher dele sumiu e ele foi acusado de assassinato. O cara era muito famoso aí na comunidade Linux. Esse sistema de arquivos era uma coisa promissora. Mas deu zica aí. Uma treta lá do cara com a mulher. A mulher desapareceu. E ele foi condenado. E aí o XC4 realmente tomou conta do espaço que o Razer antes tinha importância. E aí ficou o XT4. Mas aí às vezes se usa esse XFCS aí. Eu acho que mais para servidores se usa, o JFS também. E aí tem o B-Tree File System, esse aqui se usa ainda para desktop, estação de trabalho, se usa bastante também. B-Tree File System, BTRFS. Um outro sistema de arquivos, tá? Para SSD se usa muito esse BTRFS, B-Tree File System. Tá? É isso. Então, se eu fosse criar uma partição para o usuário, selecionaria então este T4 também. E aí o ponto de montagem aqui, eu teria que selecionar barra home. Tá? O barra home ele equivale no Windows à pasta C users, a pasta do usuário, onde ficam salvos os arquivos dos usuários. Então, muita gente usa isso de dividir, quando vai instalar o Linux, divide uma partição para instalar os programas e o sistema operacional e outra partição para os dados do usuário. A partição dos programas e o sistema operacional o ponto de montagem é barra e a partição dos dados do usuário é o barra home. Muita gente usa isso. Se vocês forem ver tutorial na internet, vai ter bastante gente que recomenda fazer assim. Eu não gosto de fazer assim. Tá? Por que eu não gosto? Porque eu não fico trocando de partição toda hora. Quem gosta de experimentar várias distribuições, tá? Quem fica trocando de distribuição no Linux, testando várias, é bom porque daí tu pode manter sempre a partição dos teus dados do usuário sem ter que formatar ela. E aí, quando tu vai instalar outra distribuição, tu formata só a partição de sistema. Então, essa é uma vantagem e isso é bom, eu considero bom. Só que eu não fico trocando toda hora. Eu troco de distribuição uma vez a cada 10 anos. Eu gosto de ficar demoro muito para trocar. Quando eu troco, eu faço uma troca baseada numa escolha que eu estudei bem antes do porquê que eu vou trocar,
sei bem para onde eu estou indo, e quando eu troco, eu não olho para trás, não mudo nunca mais. A não ser que eu tenha um motivo muito forte para fazer isso. Eu já usei várias distribuições, mas eu comecei a usar Linux lá nos anos 90. Então, lá nos anos 90 eu usei Slackware, poucos anos depois surgiu distribuições bem mais atuais, aí usei o Red Hat, aí depois o Red Hat teve os caras da Conectiva no Brasil que traduziram o Red Hat, eu passei a usar a Conectiva, aí depois da Conectiva eu fui para SUSE, se eu não me engano, é isso, eu fui para SUSE, aí a SUSE eu usei bastante, até profissionalmente, usava no trabalho, tudo. Aí depois eu fui pro mundo do Ubuntu, baseado no Debian. Eu usava o Kubuntu. Eu usei por muito tempo o Kubuntu, não por muitos anos, até que me convenceram. Mas eu me convenci porque eu não estava contente. Eu usava o Kubuntu e falava, essa distribuição aqui nunca estava bem como eu queria, sempre tinha algum problema. Não, não, não servia para mim, não quer dizer que não seja boa para outras pessoas, mas para mim não estava bom. E aí acabei trocando, eu troquei pro Chakra, usei Chakra por vários anos. Aí, como o cheque era baseado no Arch, eu falei, se é baseado no Arch, eu vou usar o Arch. Aí eu troquei pro Arch, que é o que eu uso hoje. Mas eu nem sei quantos anos faz já que eu troquei pro Arch. Nem, acho que eu espero nunca trocar, nunca mais trocar, espero que não. A não ser que tenha um bom motivo para isso. Tá? Mas para quem troca com mais frequência, distribuição, gosta de experimentar, eu não tenho nada contra, eu só é um outro perfil de usuário, não é como eu costumo fazer as coisas. Aí talvez valha a pena manter separado a partição do usuário e a partição de sistema, tá? E eu não vou fazer isso nessa instalação agora, não vou fazer essa divisão, mas essa é uma das maneiras de se fazer, tá? É separar dados de usuário, colocando no ponto de montagem barra home, de sistema, colocando o sistema no ponto de montagem barra. Esse ponto de montagem quer dizer que quando tu ligar o Linux, tu vai poder acessar essa partição que está sendo criada aí, tu vai poder acessar ela através dessa pasta aí, barra home. Tá? Enquanto a outra partição tu vai poder acessar através da pasta barra. É isso que quer dizer o ponto de montagem, tá? É uma pasta através da qual tu acessa os dados que estão naquela partição. Bom? Bom, então, como eu não quero fazer uma nova partição de usuário, o que eu quero fazer é uma swap, o que eu vou selecionar aqui no sistema de arquivos é isso, Linux swap, tá? E aí, partição swap não tem ponto de montagem. Você não acessa os dados da swap. É como a memória RAM, tu não entra na memória RAM e olha quais são os dados que estão lá. A partição swap é a mesma coisa. Não entra na swap e vê o que está ali. Não é assim que funciona, tá? Então aqui nos marcadores eu acho que até deve ter um aqui para marcar. Swap, tem. Então vou marcar ela como swap, tá? E apertar OK. Estão criadas todas as partições necessárias agora para utilizar o Linux. A partição de boot com 500 MB, a partição de sistema com 25 GB e uma partição de swap com 4 GB. E aí daria, se eu quisesse, para simplesmente não criar swap e deixar tudo que sobrou do sistema, do disco, para essa partição ext4 aí, que é a partição principal, é a barra. Daria para deixar tudo para ela e não criar swap. E aí depois, se eu decidir ter swap, o Linux permite a gente ter um arquivo de swap dentro da partição do sistema. Eu crio um arquivo e esse arquivo vai ser a minha swap. E aí fica uma coisa parecida com o Windows. O Windows é assim, o Windows não tem partição de swap. O Windows tem um arquivo de swap. No Linux também pode ter um arquivo de swap. Tá? Eu já usei arquivo de swap há tempos atrás, quando eu quis aumentar a minha swap, mas eu não tinha condições na época de redimensionar as partições. Então, em vez de criar nova partição, redimensionar, eu simplesmente criei um arquivo e aumentei a minha swap assim. Tá? Eu ouvi falar que o desempenho é o mesmo. Então, não precisa ter partição. Mas eu sempre uso partição. Prefiro ter partição do que o arquivo. Para mim é difícil de acreditar que o desempenho seja o mesmo, mas parece que sim. Quem mediu diz que é.
E eu acredito nos caras que disseram, o pessoal que está por dentro. Tá? Outra coisa, se tu vai instalar Linux em SSD, porque aqui eu estou instalando uma máquina virtual e essa máquina virtual ela está num HD. Mas se tu vai instalar Linux em SSD, aí eu recomendaria ter ou não ter swap, ou então ter a swap num arquivo, tá? Porque o SSD, se tu fica gravando no mesmo lugar várias vezes, o SSD ele tende a estragar aqueles pontos. E se tu tiver uma partição pequena que é muito usada, o sistema operacional vai estar sempre gravando no mesmo lugar. Tá? E aí o lugar onde há swap vai, vai ser danificado mais rapidamente do que se tu tiver uma swap num arquivo que pode estar espalhado pelo disco todo, né? Não vai ficar sempre no mesmo lugar sendo gravado, tá bom? E isso é importante. Mas, ou então nem ter swap, quem usa SSD. Eu faz mais de ano que eu comprei um SSD e nunca fiz a migração, porque eu quero criptografar e tem toda uma história que eu quero fazer e uma zica grande lá, que eu nunca me dei o trabalho de fazer. Mas agora, quando acabar o ensino remoto aí, é uma das coisas que está no meu número 1 de resolver no meu computador, é isso. Fazer essa migração de uma vez. Fizemos o particionamento, pessoal. E é importante eu fazer o particionamento manual. Eu fiz de propósito o manual para vocês verem como faz e aprender. Tá bom? Vocês devem saber isso aqui. E se vocês caírem em uma tela dessas, vocês devem chegar aqui e saber o que estão fazendo. Para instalar um Linux, eu tenho que ter uma partição de sistema e uma de swap. Eu posso, se quiser, ter uma partição para os dados do usuário. O ponto de montagem da partição principal é a barra. O ponto de montagem da partição principal, da partição de usuário, é o barra home. Se eu estou num sistema EFI, que é a realidade dos computadores atuais, eu tenho que criar uma partição EFI. O sistema de arquivos dessa partição EFI, ele é FAT32. Que tamanho que tem que ser uma partição EFI? O Manjaro, ele ia criar ali uma partição de 300 MB e é suficiente, vai sobrar até, se for 300 MB. Mas se tu tiver mais de um sistema operacional, tu vai ter o Windows no Dual Boot e vai ter Linux também, aí talvez 300 MB não dê, tá? Também com 500 MB tu consegue fazer umas coisas mais personalizadas, tu consegue botar um mini sistema operacional ali, um mini disco de boot dentro desses 500 MB, é isso, tipo tipo um disco de recuperação. Tu consegue botar dentro desses 500 megas ali uma mini ISO. Caso eu dê algum pau no teu sistema e não dê mais boot, daí tu pode carregar esse sisteminha que vai estar ali. Se for uma partição EFI um pouco maior, tu consegue usar ela para isso. Tá? Eu tentei fazer isso recentemente e não consegui porque a minha partição era muito pequena. A minha partição EFI tá, sei lá, cara, tá menos de 300 MB, 250, não sei. Ela tá, não me lembro, mas ela tá pequena e eu não consegui fazer isso que eu queria fazer. Tá? Bom, feito. Tá criada aí as partições, tá? Agora que a gente já passou do particionamento, ele não está mostrando aqui qual vai ser o nome de cada partição. Que nem ele mostra aqui pro disco, né? O disco ele está chamando de SDA. As partições elas têm nomes também: SDA1, SDA2, SDA3. Não está mostrando aqui ainda, porque eu acho que as partições não foram ainda criadas. Mas ok, eu vou dar próximo aí ele vai fazer. Tá? Próximo. Aí ele disse: é necessário uma partição de sistema FI para iniciar o Manjaro. Uma partição foi configurada como ponto de montagem de barra boot FI, mas não foi definida com a flag boot. Eu sabia que tinha que botar uma flag lá e não fiz, né? Para definir a flag, volte e edite a partição. Temos que fazer então. Você pode continuar sem definir a flag, mas seu sistema poderá falhar ao iniciar. Ele vai falhar mesmo, não vai dar boot, tá? Então deixa eu voltar aqui. Falei nisso. Que bom que ele avisou. Né? Ele é esperto o suficiente para se dar conta que ia dar problema. Então, essa partição aqui, que é a de 500 MB, do tipo EFI, ela não recebeu
essa marcação ali que eu tinha que dizer que ela é a partição de boot. Então tem que editar ela. Edit. E aí tem que marcar essa flag aí, uma bandeira, né, um marcador, boot, tá? Para que ela possa ser a partição de boot. Então, ok. Agora sim. Avançar. Tá. Agora sim, não deu mais o erro, né? Qual o seu nome? Aqui vai ser criado o primeiro usuário desse sistema operacional que está sendo instalado. Assim como no Windows também a gente cria esse usuário, e assim como no Windows, esse usuário que vai, que vai ser criado nessa etapa, ele vai ser o usuário administrador da máquina. Tá? Então, qual é o seu nome? A gente bota o nome completo aqui e ele já vai digitando para a gente algumas outras coisas ali embaixo. Henrique Santana. Tá? Botei meu nome completo. Ele sugeriu ali um nome de usuário. Botou Henrique e aí o início do meu sobrenome, só que eu vou botar só assim, Henrique, só Henrique. O nome do computador, ele sugeriu de Henrique VirtualBox. Eu não recomendo que vocês utilizem o nome do computador com o nome de vocês. Eu considero isso uma falha de segurança. Quando vocês estiverem na rede e o computador de vocês se identificarem para os demais na rede e ele disser que o nome do computador é o nome de vocês, se alguém tem interesse em capturar os dados de vocês ou hackear vocês, já sabe qual é o computador que tem que entrar, né? Aquele que tem o nome de vocês. Então, não recomendo que utilize o nome de vocês para identificar o computador de vocês. Utilizem um nome que os outros não saibam que se refere a vocês, mas que vocês mesmos vão saber. Tá? Que vocês mesmos vão conseguir identificar entre os demais computadores da rede. Ok? Eu vou chamar. E também não é uma coisa muito boa botar o nome do sistema operacional, tipo Manjaro aqui. Tá? Por que não? Porque daí tu tá dizendo para os outros qual é o teu sistema operacional. E aí, então, se o cara quer te hackear, ele já sabe qual falha de segurança ele tem que procurar. Ele tem que procurar falhas de segurança que existem conhecidas daquele sistema. Tá? Então, se vocês estão dando de bandeja o nome do sistema operacional e a versão, quem sabe, né? Vocês estão ajudando os outros a hackear vocês. Então, quanto menos informação vocês derem em respeito a vocês mesmos, para quem vocês não conhecem, melhor. Evitem dar informações de graça, tá? Para quem vocês não conhecem as intenções. Aqui, utilizem nomes de personagens, de mundos fictícios, de coisas fictícias, ou nomes de carros, de coisas que vocês gostam, mas que não liguem vocês a informações pessoais, tá? Eu vou chamar isso aqui de prática. E vou chamar de Manjaro, porque é uma instalação de teste, tá? Só por causa disso. Mas senão, não colocaria Manjaro aqui. Prática 2, Manjaro. A senha. Eu tenho que botar uma que eu vou lembrar depois. Deixa eu ver se eu consigo botar só o número 1 aqui como senha, se ele vai deixar ou se ele vai me proibir. Acho que vai deixar. Deixou. Ele pergunta se quer entrar automaticamente sem senha. Eu recomendo que não faça, mas se só vocês vão utilizar o computador e vocês não têm receio nenhum de que alguém possa pegar o computador de vocês e os dados de vocês podem botar essa opção de entrar automaticamente. Mas, olha, é risco, porque se vocês perderem o computador, se o computador for roubado, seja quem for, vai ter acesso a todos os dados de vocês, as senhas que estão salvas no computador. Tá? Isso é uma zica. Não, evitem de fazer isso. Não coloque para entrar automaticamente, a não ser que vocês façam muita questão. Bom, se fizer muita questão, bota, né? Mas é possível. Daí aí ele entra sem pedir para digitar a senha, né? Tá? Usar a mesma senha para a conta de administrador. Sim. Tá? Aí quando é possível botar uma outra senha se quiser, tá? Mas eu recomendo deixar a mesma, porque daí quando tiver que fazer uma tarefa administrativa, tipo instalar um programa, atualizar o sistema, etc., ele vai pedir uma senha. A senha que vocês vão digitar vai ser a mesma senha do usuário de vocês. Tá? Eu recomendo que mantenha a mesma, mas pode ser outra, se vocês considerarem isso mais seguro.
Para fins de teste, eu deixei uma senha de um único dígito para eu não me esquecer. Ali está ela. Mas, claro, vocês não vão usar a senha de um dígito só. Tá? Senha de 8 dígitos, maiúscula, minúscula, caractere especial. Já sabe, né? É assim que tem que ser. Próximo. Aí ele está perguntando qual é o Office que eu quero. Ele diz, por favor, escolha um Office. Se você não quer instalar um Office, tudo bem. Então, você pode instalar um depois, conforme for necessário. Eu nem conheço o que é esse FreeOffice, estou por fora, mas já me interessei, depois eu vou olhar o que é. Eu só conheço o LibreOffice e aí é esse que eu vou usar, mas olha que bonito, parece o Microsoft Office, esse FreeOffice aí. Depois eu vou me informar melhor o que é, eu não sei o que é isso aí, tá? Diz ali embaixo, ó. FreeOffice é um Office poderoso, tem processador de texto, planilha, apresentação de slides. Ele parece com o Microsoft Office, é compatível e pode ser usado gratuitamente. Basta tu pedir uma chave diretamente através do produto. Bom, ele pelo jeito é um freeware, tá? Ele é free, não paga nada, mas ele pelo jeito não é software livre não, tá? Mas aparentemente é grátis, não tem que pagar, tá? Freeware. Eu não conhecia. Tá? Uma cara legal, parece bonitinho. E aí, o LibreOffice é o que eu tô acostumado a usar, gosto. É o que eu vou botar aí. Próximo. Aí ele tem um resumo aqui da instalação, como estava o HD, como ele vai ficar, resumo das configurações de teclado, resumo das configurações de idioma, localização, fuso horário, essas coisas, né? Essa é a tela de resumo, instalar. Aí eu boto instalar, ele disse que o instalador do Manjaro está prestes a fazer alterações no disco, porque aquele particionamento que eu fiz, ele não gravou ainda no disco. Ele vai gravar agora, e ele está avisando, olha, eu vou fazer isso, tem certeza que não dá mais para voltar atrás, tá? Ele vai realmente particionar o disco agora, para valer. Ele está dizendo aí, né? Você não será capaz de desfazer essas mudanças. Quer mesmo? Tá? Aí tem que ter certeza do que está fazendo. No caso, a gente tem, instalar agora. Agora, o que vai rolar aí é uma etapa de cópia dos arquivos. Eu espero que ela não demore muito.